Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente fala sobre carreira. Hoje um tema muito em alta, é o chamadas lojas virtuais, o e-commerce. Então a gente vai descobrir hoje como é trabalhar, no cargo de gerente de e-commerce e quanto esse profissional ganha aí no mercado atual, que vem crescendo grandemente devido aí à pandemia e outros fatores. Então, assim como em uma loja física, as virtuais também precisam de gerentes para botar ali ordem na casa, Então, conheça esse profissional a partir de agora, que precisa entender, toda a operação e garantir aí que as áreas trabalhem em sintonia para que as compras, cheguem até você. Então, mais de 79 milhões de brasileiros fizeram compras, pela internet no ano passado. É quase aí 38%, da população, e desses, 13 milhões estavam realizando aí sua primeira compra online. É fato que o isolamento social, alavancou aí, veio, como um aumento, do consumo aí pelos e-commerce no país. Só em 2020 as vendas aí online somaram 87 bilhões de reais. Então isso é 41% a mais do que o faturamento registrado em 2019, de acordo com o levantamento da consultoria Ebit Nielsen. Então, segundo Maurício Salvador, presidente da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a previsão é que o setor continue crescendo. Então ele fala que normalmente por ano não são abertas 30 mil lojas online no Brasil, e em 2020 foram 180 mil novos e-commerces, 6 vezes mais do que a média normal. Então, pela contabilidade da ABECOM, o volume de vendas cresceu mais do que aí o auferido pela Nielsen, 68%. E esse é um movimento que vai se manter, nesse ano, tanto que as vendas devem subir mais de 38%. Então, o aumento das operações, exige que as empresas tenham profissionais aí dedicados ao controle das lojas virtuais, pensando não apenas na parte técnica, mas também em estratégias de crescimento. Afinal, ter aí um e-commerce vai além de criar um site e colocar coisas para vender. É preciso conhecer os clientes, entender do negócio da empresa e garantir que ela não se perca na mudança aí do offline para o online. Aí que entra, a figura do gerente de e-commerce. Então é como se fosse aí uma loja física, lá o gerente é responsável por organizar as equipes, controlar o estoque, o recebimento de mercadoria, o fechamento de caixa e o faturamento da unidade. No e-commerce, a ideia é a mesma. Então, a diferença está no tamanho da operação, enquanto uma loja de bairro precisa lidar com um número limitado de clientes e compras, um comércio online tem alcance aí ilimitados. Então, por outro lado, é fácil sumir em meio ao mar de e-commerce que temos hoje. Então, a missão-chave de um gerente da área, então, é garantir a conversão do cliente. Então, ele precisa fazer com que a pessoa encontre o site, se interesse pelos produtos que estão ali e finalize a compra. Então, todas as áreas em uma, gerenciar um e-commerce é como reger uma orquestra. Você precisa ali saber tocar todos os instrumentos para garantir o melhor dos músicos sob seu comando. Então, na profissão, isso significa dominar em algum grau, áreas díspares como logística, marketing digital, TI, matemática financeira, atendimento ao cliente, e gestão empresarial. Também não podem faltar, conhecimento de estratégia para aumento de vendas, precificação e técnicas de SEO, que é as ferramentas, para colocar aí o site no topo dos resultados do Google. Então, se a empresa, for multinacional ou vender para fora do país, precisa ter inglês avançado. Então, em suma, sem aquilo que o mercado chama de visão 360 graus do negócio,
não tem jeito, né? Uma empresa com uma logística cara ou que demore, né, para entregar, não vende, por exemplo. Por isso, né, o profissional aí não pode olhar para os produtos que ele comercializa no site. Ele tem que saber que o que acontece na logística, né, para oferecer soluções mais rápidas, como a busca de compra em uma loja física, diz aí Ulisses Reis, que é coordenador do MBA de varejo da FGV. Então você tem que ter aí uma visão holística de negócio para liderar, né, a loja online. Então é preciso entender muito bem como cada área precisa atuar, né, e ter aí uma análise de dados na veia, diz Theo Vieira, que é diretor de e-commerce da Mondelez. Então o mesmo, né, vale para a parte de tecnologia. Então o gerente de e-commerce não precisa saber programar, claro, mas deve conhecer aí as certificações de segurança necessárias para proteger o site e evitar fraudes. Então é claro, né, que ainda é preciso mandar bem nas habilidades comportamentais, saber lidar com pessoas, e também em equipe é essencial aí para manter a orquestra afinada. Também é importante saber trabalhar sob pressão e tomar as decisões rápidas. No mundo online tudo muda rápido, né? Então um ajuste aí no algoritmo do Google basta para destruir as estratégias do SEO do site. Então, ou seja, quem se apega a processos, né, que deram certo no passado fica para trás. Então, vivência na área, né? Não existe aí uma graduação específica para atuar em lojas online, né? Os principais cursos são de administração, marketing e TI. Então, se você quiser se especializar para valer na área, né, vale a pena aí fazer uma pós-graduação em varejo, e-commerce ou negócios digitais. Então, é questão que não se torna gerente de e-commerce da noite para o dia. Ter uma certa experiência direta no varejo ou a área de vendas é indispensável para assumir o cargo, então independente da formação. É o caso do Theo Vieira, de 40 anos, ele se formou em Relações Internacionais. Em 2002 teve a oportunidade de mudar para a área de Trend Marketing da Unilever. O setor é responsável pela comunicação e pelo estudo de posicionamento de produtos nos pontos de venda. Então sabe quando você vai ao supermercado e consegue achar o que buscava, né, com uma certa facilidade? Então, esse é o resultado de um trabalho bem feito de trend marketing, né, o posicionamento ali dos produtos na prateleira, né, as estratégias de pôr o produto ali no lugar certo, né? Quem não já se pegou indo para o caixa fazer o pagamento e ali sempre tem umas coisinhas que você acaba levando, e isso claro que gera bastante vendas ao supermercado, né? Os pontos estratégicos onde vai colocar as gôndolas, né? Os produtos, os posicionamentos. Então, Theo passou 8 anos na Unilever e nesse período, né, foi atuar na unidade de companhia, né, na China, onde morou lá 4 anos. Então, ele fala que a minha inserção no mundo do e-commerce começou ali. Então eu sempre me interessei por tecnologia e a China já era um mercado muito digitalizado. Então no final de 2010 ele decidiu voltar para o Brasil. Dessa vez foi trabalhar na área de marketing da Mondelez, dona de marcas como a Lacta, Orion, Clube Social, o Trident e o House. Então ele ele fala que, né, que comecei em uma marca menor e depois fui cuidar, né, da linha de sucos em pós, Tang, mas sentia que faltava ali passar pelo setor de vendas. Então fui trabalhar na área em 2015. Theo foi responsável aí por estruturar o Cash e Carry, canal pelo qual a empresa, né, se relaciona com os atacarejos. Então ele também atendia aí a conta de varejo do grupo Pão de Açúcar e ajudou na criação de um canal exclusivo dentro do site de rede de supermercado para o e-commerce dos produtos lácteos para a Páscoa. Então em 2016 ele foi trabalhar como gerente de marketing da Duratex. Lá ele fala, eu liderava 3 squads, né, um de internet das coisas, outros de estratégia de e-commerce,
e o de criação de conteúdo do site. Então foi uma época em que eu desenvolvi muito conhecimento digital. Em julho de 2019 veio o convite para voltar para a Mondelez e assumir, né, como gerente de e-commerce da companhia. Então você tem que ter aí uma visão holística de negócio para liderar a loja online. Então é preciso entender muito bem como cada área precisa atuar. Então também tem que ter aí uma pessoa que tenha análise, né, de dados na veia, porque quando a gente está falando de e-commerce não é de um ou dois clientes, né, e sim milhares. Então hoje Theo é o diretor de e-commerce da companhia. Então as atividades chaves, né, aí é aumentar a taxa de conversão da loja, monitorar a concorrência, supervisionar outras áreas da companhia relacionadas ao e-commerce, logística, marketing, atendimento ao cliente, TI, evitar fraudes e selecionar ferramentas online que melhorem a experiência de compra. Então, quem contrata, né? Médias e grandes empresas que possuem o e-commerce, tanto para consumidores finais, B2C, de empresa para cliente, quanto para os corporativos B2B, de empresa para empresa. Quais são os pontos positivos, né? É uma profissão nova e de destaque dentro das companhias. Os profissionais capacitados têm muitas oportunidades de empregos. Os pontos negativos: se você quer um trabalho calmo e previsível, gerente de e-commerce não é para você. Então, no mundo online, a atuação é constante, né? O profissional deve sempre acompanhar as mudanças de mercado, saber adaptá-las continuamente à loja virtual. Principais competências é o conhecimento de varejo, tecnologia, logística, marketing, finanças e gestão de negócio. Na parte comportamental, o destaque é para a capacidade de liderança, trabalho em equipe e pensamento estratégico. E o que, né, fazer para atuar na área? Não existe uma graduação específica, mas os cursos de administração, marketing, TI, tecnologia da informação, né, são os mais comuns entre os profissionais. Também é possível fazer uma pós-graduação em varejo, negócios digitais ou e-commerce. Então, o salário médio aí de uma pessoa que trabalha nesse meio, né, gerente de e-commerce, é de R$ 6.700, e o mais alto é de 17.000. A fonte é do Glassdoor, que trouxe aí, então varia entre 6 a 17 mil reais. Então é bastante interessante, né, para quem gosta dessa área, está cursando, né, meios, está bastante em alta, mídias digitais, pós-graduação em mídias digitais, é uma boa gerente de e-commerce, né, que está bastante em alta e é um caminho aí que não tem mais volta. Então, se você gostou desse episódio, quer deixar sua sugestão nas minhas redes sociais, é só me procurar, @CassioGamaOff. Até um próximo episódio.